quiser fechar para mim um pouquinho aqui, para cuidar da Pink. Né? Quer fechar um pouquinho? Tá bom. Tá bom. Foi. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Então, vamos abrir mais uma live, diálogo sobre educação, filosofia, saúde mental e hoje com cultura, teatro. Sempre nas quintas-feiras, às 19h30, com transmissão ao vivo pelo Facebook e YouTube. Eu peço aos nossos internautas, que a gente já está com um público cativo nos aguardando, que compartilhem com os seus amigos este momento. A Secretaria Municipal da Educação vem apresentando uma série de lives com o intuito de promover o debate, interlocuções com a comunidade escolar, sobre educação, sobre academia, profissionais da saúde, perpassa pelos campos epistemológicos, filosóficos, educacionais, enfim, campos do saber, da experiência, da integridade humana, da constituição do sujeito. A primeira live, diálogo sobre educação, filosofia, saúde mental, foi sobre a obra de Platão, O Banquete. Na segunda live, discutimos Maquiavel, O Príncipe, todas essas com mais de 1.500 visualizações, contribuições, questionamentos. Estamos muito felizes, pois os retornos são muito positivos e isso nos motiva a dar continuidade aos nossos diálogos, aos nossos debates. Na noite de hoje, o fio condutor da nossa discussão será Sartre, Jean-Paul Sartre e o humanismo. Um desafio. Esta noite, vamos aproximar essa temática nesse contexto de pandemia. Mas como? Como aproximar essa temática dos campos do saber, nas esferas educacionais, da saúde, da comunicação, da cultura? Vamos tentar ressignificar essa obra sob a ótica deste momento. Como a obra se atualiza no cotidiano atual, humano, social. Vamos apresentar, então, os nossos debatedores, a nossa mesa e a nossa grande convidada da noite. Então, vou começar pelo professor Jair Paviani, professor, escritor, filósofo, poeta, o médico, psiquiatra e professor Dr. João Fruetti, médico, psiquiatra e professor Dr. André Skilling, e a nossa convidada da noite, a Magali Quadros, que é produtora cultural, diretora e professora de teatro, é atriz, tem licenciatura em filosofia, especialista em teoria do teatro contemporâneo pela URGS, mestre em turismo, com a discussão sobre encenação teatral no Museu Histórico, mestre em teatro, dramaturgia, currículo invejável, que na sequência nós vamos dar continuidade. Seja bem-vinda, Magali, é um prazer estar te recebendo no nosso momento aqui no nosso canal do YouTube de diálogos da Secretaria Municipal da Educação. Prazer é todo meu. Sejam bem-vindos todos os... Não estou ouvindo, Magali. Mais pertinho do microfone. Está ouvindo agora? Agora sim. Vou falar mais alto. Professor Jaime, seja bem-vindo. Boa noite. Fruetti. Boa noite, boa noite. Bom, então vamos começar o nosso debate.
Mas, antes de iniciarmos, é necessário fazer aqui uma parada. Uma parada importante. Porque não é qualquer pessoa que possui uma biblioteca particular com mais de 7.000 livros. Não é qualquer pessoa que lê dúzias de livros ao ano, ganha centenas de obras e guarda exemplares desde os tempos do colégio. Além de ler muito, não é qualquer pessoa que escreve muito. São mais de 50 obras escritas, uma centena de artigos, crônicas, publicados em livros, jornais, revistas. Tem formação em 4 áreas: filosofia, direito, educação, letras. Participou de mais de 300 bancas de mestrado e doutorado. Orientou mais de 600 dissertações, 5 décadas como professor. Pessoal, eu estou aqui falando do aniversariante da noite, o nosso querido professor Jaime Taviani. Parabéns, professor, feliz aniversário. É uma grande noite e que bom nós podermos estar junto contigo, comemorando de longe essa data tão querida e te ver assim, sempre disposto, continuando agora nesse projeto e te dizer que o senhor é uma inspiração, que eu te amo muito. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse dia. São 80 anos. Não era para falar de aniversário, né? Sempre é necessário. Faço 80 anos, mas é como se tu fizesse 60, né? Muito obrigado pela tua apresentação. Eu ia falar no fim que eu estava de aniversário, no fim do programa, né? Mas você abriu falando disso aqui é aniversário. Mas a live também dá para cantar parabéns, hein? Eu vi podemos cantar parabéns ao vivo. É verdade. Fruete, tu quer falar? Liga o microfone. Tá ligado? Não está ligado, não está ligado. Agora sim. Nós nos espelhamos no senhor. O senhor é uma grande inspiração para nós. E ficamos muito felizes de, nesse momento, estar desfrutando com o senhor. Parabéns, muitos anos de vida conosco, né? Muito obrigado, muito obrigado. Não tem mais do que muito obrigado, né? Querido. Parabéns, muita felicidade. Muito obrigado também. Obrigada, Paviani. E eu não sei como agradecer a sua presença aqui e o incentivo para que este projeto desse certo, né? E sempre nos orientando, é uma luz para nós. Muito obrigada, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? Eu fico sensibilizado com essas palavras suas e dos meus colegas aí de bancada, né? Que bom, professor. Mas durante o programa nós vamos estar conversando mais e quem sabe que nem o doutor Andres nos disse, vamos cantar parabéns, né? Vamos levar o bolo, né? Lá na casa do professor Jaime. Mas então, vamos abrir então com Sartre. Jean-Paul Sartre foi uma das figuras que mais contribuíram
para a formação de um pensamento e de uma filosofia contemporânea. Figura irreverente, o filósofo e escritor possui extensa obra, escrita em prosa, na qual consta ensaios e tratados filosóficos, romances, além de peças de teatro e roteiros para o cinema. Sartre pode ser considerado o filósofo existencialista que mais se desdobrou para teorizar essa corrente de pensamento, tendo escrito a sua obra magna O Ser e o Nada, na qual descreve os principais conceitos da teoria existencialista do século XX. Vamos abrir, então, nossa live, pedindo, então, para que o professor Paviani, por favor, nos apresente Sartre e as suas principais ideias. Bom, você já mencionou, nós sempre começamos com um texto, né? Isso. Você já disse que Sartre é muito famoso por ser, além de filósofo, por ser um escritor, por ser um romancista, por ser um contista, por escrever peças de teatro, por ser um ativista, quer dizer, entre os 100 filósofos do século XX, Sartre se distingue exatamente por ter todas essas possibilidades de participar, inclusive ele esteve no Brasil, esteve em São Paulo, não esteve em Porto Alegre porque os nossos colegas gaúchos achavam que ele vivia com Simone de Beauvoir, e isso não era um modelo para a época, né? Então, você já citou algumas obras de Sartre. Eu acho que a obra mais interessante do Sartre é uma novela, é A Náusea. É a obra mais bem acabada, na minha opinião, né? Mas ele escreveu também 3 grandes romances, escreveu O Muro, que é o Muro, e as peças de teatro, não vou citar todas, mas nós temos As Moscas, Entre Quatro Paredes, O Diabo e o Bom Deus, é um título muito interessante, né? E das obras filosóficas, você já citou a obra mais importante dele, que é O Ser e o Nada. O Sartre, Heidegger havia escrito O Ser e o Tempo. Ele estudou na Alemanha e escreveu esse livro, O Ser e o Nada. Mas ele também escreveu Crítica da Razão Dialética, que é uma outra obra muito importante, e o que o nosso colega caxiense, o Gerd Bornay, sabia muito bem, aliás, ele era um especialista sobre Sartre, né? Também escreveu A Vida de Flaubert. São 2 grossos volumes, e o título da obra é O Idiota da Família. É um título muito interessante. Escreveu também pequenos textos, como Esboço para uma Teoria da Emoção, O Imaginário, A Imaginação, etc. Mas eu queria hoje de noite falar de uma conferência que o Sartre fez em Paris, em 1948. Havia uma fila imensa para assistir essa conferência, que se chama O Existencialismo é um Humanismo. A palavra humanismo tem 2 sentidos. Tem o primeiro sentido, que provém desde o Renascimento, e que tem um sentido mais ligado à religião, à catolicidade, etc. Sartre é um ateu. Consequentemente, a sua visão do humanismo é um pouco diferente. É por isso que eu não vou falar sobre todo o pensamento dele, porque seria muito complexo, né? Eu vou falar um pouco mais dessa conferência. É uma conferência simples, que pode ser lida por qualquer um, em uma hora e pouco, pode ler toda a conferência, né? Então, há no título, O Existencialismo é um Humanismo. Então, a primeira palavra a ser comentada é a questão do existencialismo. Eu poderia resumir essa questão no seguinte: Sartre
ele fala da existência. A existência anterior à essência. Isso significa o seguinte, que Sartre inverteu toda a filosofia tradicional, porque tradicionalmente, primeiro era a essência e depois a existência. Sartre, nesse sentido, alguns chegam a dizer que ele nem é um filósofo do século XX, porque ele simplesmente invertiu o passado. Heidegger, por exemplo, diz que a essência e a existência coincidem. Sartre não. Sartre afirma que a existência é anterior à essência. E daí ele tira uma série de conclusões, né? Entre as quais podemos citar algumas. Somos responsáveis, segundo Sartre, por nós mesmos e pelos outros. A questão da responsabilidade é um dos temas dessa conferência. Um outro tema dessa conferência é a questão do projeto. O ser humano é um projeto. Daí vem as definições do próprio ser humano. Quer dizer, aquela velha definição dos gregos de que o homem... aquela definição que perdurou durante séculos, né? Ele inverte essa definição. Ele diz que o ser humano é um projeto. Ele se projeta, ele se faz a partir da ação diária dele. O outro aspecto que está no título dessa conferência do Sartre é o humanismo. Há um humanismo que começou com o Renascimento, que quem estuda a história, quem estuda a filosofia, sabe muito bem que o Renascimento tem a ver com o humanismo, né? Quer dizer, a volta que os homens do Renascimento queriam voltar aos tempos dos gregos e dos romanos. Voltar no sentido de resgatar o ser humano. O humanismo de Sartre é um humanismo ateu. Não tem mais a crença na existência de um Deus. Aliás, nessa conferência também, em diversas passagens, ele fala a respeito desse assunto. Então, humanismo, que está, na minha opinião, nos dias atuais está superado. Nós estamos fazendo um recorte histórico aqui. Sartre é considerado um existencialista. Na realidade, ele, nessa conferência, cita outros autores, como Jasper, como a Heidegger e outros, como Marcel. Na realidade, existencialista só, na minha opinião, é o próprio Sartre, porque ele realmente pregou isso. Ele se dedicou a desenvolver esse conceito. Uma das questões fundamentais no pensamento de Sartre é a questão da situação. Ele diz que o homem é um ser situado. Eu vou traduzir com palavras mais simples para todo mundo entender um pouco melhor isso, sem entrar nas questões filosóficas, né? Quer dizer, o homem é um ser situado. Quer dizer, o homem é livre dentro da sua situação, dentro das suas circunstâncias. Círculo, instâncias, vem do latim, significa possibilidades. Dentro das suas possibilidades, o homem é livre. Não é absolutamente livre. Aliás, é um equívoco quando se diz que o Sartre é a favor da liberdade total. Ele não é, nunca foi a favor de uma liberdade absoluta. Não existe essa liberdade. O homem, portanto, se encontra situado. Situação é um termo que pode ser substituído por outros termos, por exemplo, contexto, mundo, etc. Mas a palavra que ele usa, do francês mesmo, é situação, né? Segundo ele, além disso, dentro desta situação que cada um se encontra, a liberdade dos outros depende de nós.
Então, a questão da liberdade é uma questão muito interessante em Sartre. Não é uma liberdade absoluta, não é uma liberdade absoluta. Sartre situa essa liberdade dentro das suas possibilidades e, aliás, diversos outros filósofos também, mais ou menos, defenderam essa ideia. Bom, é difícil falar da filosofia do século XX, porque o século XX não é como no passado. No passado nós tínhamos Platão, depois veio Aristóteles, depois veio Santo Agostinho, e assim por diante. Hoje, nós convivemos no mundo de hoje com muitos filósofos de diversas tendências, alemães, ingleses, nos Estados Unidos, o próprio a França, a Espanha, até o Brasil tem atualmente um grande desenvolvimento da filosofia. Mas era mais ou menos isso que eu queria pôr no início, assim, desta conferência, que foi feita em Paris em 48, portanto já faz um certo tempo, e foi assistida por muita gente, de tal maneira que nem tinha lugar no salão, né, para todas essas pessoas. Era isso que eu... Outras informações, outros aspectos, outros conceitos podem ser desenvolvidos no decorrer do programa. Eu não quero ficar chato assim de falar todo o tempo, né? Não sei se isso é suficiente. Sempre é muito bom te ouvir, professor. Sempre é muito, muito bom te ouvir. E queremos mais. O professor Jaime falava, então, sobre o existencialismo, né, de Sartre, e esse existencialismo foi parar no palco. É isso, Magali? Com a peça Entre Quatro Paredes, você foi a diretora. Conta um pouco disso, Magali. Como é que foi essa história? A tua formação em filosofia foi o que te inspirou a produzir esta peça teatral? O que te seduz em Sartre? Conta um pouco sobre a Magali, né? E nós estamos muito felizes com a tua presença, né, conosco, mas nós queremos saber um pouco de ti, Magali, e o que te inspira, o que te seduz em Sartre, e como foi dirigir esta peça de teatro. Bem, então eu vou contar um pouquinho como é que foi essa aventura, né, de levar para o palco uma peça como Entre Quatro Paredes. Eu levei para um grupo de um projeto da Secretaria da Cultura, que existiu já há alguns anos, que é o Gente em Cena, onde era desenvolvido oficinas de teatro nos bairros da cidade. Eu fui trabalhar, então, em um bairro Kaiser, e lá nas aulas, né, nos encontros, eu mostrei aos alunos vários textos de teatro para que a gente montasse comédias, peças infantis, juvenis, textos leves, e mostrei também textos um pouco mais densos, né, mas não para que eles montassem, né, porque eram todos adolescentes, né. Então, talvez eu tenha me empolgado na hora de falar sobre o texto do Sartre, e eles se apaixonaram, e aí eles disseram, nós queremos montar Entre Quatro Paredes. E eu até tentei dissuadi-los, né? Não, vocês são muito jovens para montar um texto tão pesado, não é? Que se passa no inferno, com personagens que sofreram, que fizeram sofrer, né? Que têm falhas humanas tão graves. E eles, não, nós queremos montar. E se dedicaram realmente, com todo afinco, e montaram esse espetáculo. Esse espetáculo eu já havia participado de uma montagem há uns anos antes. Essa montagem no Gente em Cena foi no ano de 2000. E alguns anos antes eu já havia montado, se não me engano, na década de 80,
onde eu fazia o personagem da Inês, né? E aí, mostrei esse texto para os alunos, eles se empolgaram, e aí levamos a cabo. E realmente foi um espetáculo onde deu para perceber o crescimento desses alunos, porque eles, além de montar o espetáculo, eles foram pesquisar mesmo, foram estudar Sartre, e a densidade do texto, eu acredito que auxiliou no próprio amadurecimento deles, né, dessa reflexão justamente sobre o que trata o texto, que são as escolhas, né, que é as escolhas que a gente faz ao longo da vida é o que nos define, né? Isso que o Sartre diz, né? E nos mostra, eu acho, uma cena, uma situação que eu acho que tem muito a ver com a situação que a gente se encontra hoje, né? Que é a questão do isolamento social, né? Onde a gente fica totalmente preso dentro de casa, convivendo com pessoas que muitas vezes a gente acha que conhece, não é? Mas convive por poucas horas durante o dia, né? Sai de manhã para trabalhar, só encontra de noite, às vezes no fim de semana cada um tem os seus programas e a família não se encontra. E, de repente, a família fica enclausurada, não é? Dentro de casa. E tem que conviver com as qualidades e com os defeitos, com as falhas, com as intolerâncias, né? Então, neste momento, em algumas situações, se volta a frase que é exemplar no espetáculo, que é: o inferno são os outros. Né? Como conviver com o outro? Então, a sociedade, né, nos coloca dentro de um inferno. Né? Então, essa é a reflexão. Obrigada, Magali. A gente depois vai querer saber mais sobre isso, dessa ideia toda e de como foi a recepção, o público. Agora tu contou um pouquinho a história de como foi a decisão, né, da escolha por Sartre, né, a decisão pela peça. Então, mas nós queremos saber mais, muito mais. Escolhas aqui, pessoal, tem a Suzana Elizabeth Rodrigues Missaglia participando, a Rosa Maria Renche, Adriana Zini, muito obrigada, a jornalista Melissa Bueno, nós temos a Vânia, temos muitas pessoas aqui participando e já mandando as suas contribuições. Eu gostaria de fazer agora uma conversa, então, com o Dr. Andres Killing e pensar um pouquinho sobre o prefácio da obra O Estrangeiro, em que Jean-Paul Sartre escreve que o homem é também um estrangeiro neste mundo, e talvez seja essa a sua primeira grande angústia. Ele fala dessa questão da angústia, né? E, doutor Andres, a falta de sentido da vida provém da incapacidade do ser humano se autoconhecer e de agir como ser pensante e autônomo, ao não prescrutar e analisar sua existência e seu mundo interior, o indivíduo torna-se incapaz de dirigir sua própria vida. Vivemos uma época em que os indivíduos perderam a exuberância, perderam a capacidade de viver a vida apaixonadamente. O homem moderno não tem mais a responsabilidade pelo que é. Ele perdeu a capacidade de fazer alguma coisa por si mesmo e se sentir bem com a vida. A falta de sentido, de objetivos, de finalidade, tornou-se a condição existencial do homem contemporâneo. O desespero tornou-se parte da condição humana. Em uma entrevista, Sartre reconheceu que via no desespero uma imagem lúcida do que era a condição humana.
E aí vem a discussão sobre a depressão como grande mal do século. Defendeu também que a angústia surge no exato momento em que o homem percebe a sua condenação irrevogável à liberdade. Isto é, o homem está condenado a ser livre, posto que sempre haverá uma opção de escolha. Mesmo diante de A, pode optar por escolher não A. Ao perceber tal condenação, ele se sente angustiado em saber que é senhor de seu destino. A angústia, doutor Andres, ela é um sinal de depressão? Ela pode vir a ser um sinal de depressão, angústia, ansiedade? Tem que ligar o microfone, doutor Andres. Me caçaram o microfone. Não, a ansiedade, como falaram, o medo, são tudo que muda, que sai da rotina, gera ansiedade. Né? Então, a ansiedade e o medo também são situações de adaptação. Uma coisa interessante do Sartre, que ele escreveu a obra dele, esses pensamentos durante a guerra, né? A Segunda Guerra, que foi a maior tragédia humanitária a mais curta do momento, que é outra tragédia humanitária, que é a Covid, né? Então, a ansiedade, eu me sinto ansioso, com medo, às vezes eu estou depressivo, porque fugiu do meu controle, né, a realidade. Então, a ansiedade, ela é algo normal, nós estamos falando, ela tem que oscilar. Então, uma pessoa que não é ansiosa, ela também está desadaptada. O que a gente fala é a quantidade de ansiedade, né? Porque o equilíbrio não é não sentir ansiedade, o equilíbrio é eu sentir a ansiedade e depois eu voltar para o meu estado de tranquilidade, né? Então, dizer assim, a ansiedade é um dos sintomas, no caso da depressão. Claro que o mundo moderno aumentou a nossa ansiedade, a tecnologia, né, a falta de tempo, muito estímulo. Eu posso estar aqui falando contigo, tocou meu celular, meu WhatsApp, eu quero ver a multitarefas. A depressão, ela foi considerada pela Organização Mundial da Saúde uma pandemia, né? uma coisa muito, o maior mal do mundo moderno, e também pelo lado da Organização Mundial da Saúde, é considerada a depressão como uma doença que mais afasta as pessoas do trabalho, né? Ela tira a capacidade, né? Entra um pessimismo, e eu até usar um pouquinho do Sartre aqui, depois também você vê o professor, né? Que o Sartre bate muito assim naquela questão assim de que eu me imagino como eu quero ser, que nós, o pessoal da psicanálise chama de ideal de ego. A gente se projeta durante a vida até onde a gente quer chegar, né? E claro, na medida que a vida vai acontecendo, a frustração gera tristeza ou alegria, né? Pessimismo. Então, a gente sempre tem um ideal de como eu quero ser, das minhas metas que eu quero ser atingida, e na medida que a gente não consegue atingir isso gera um sentimento de tristeza, né? Claro que quando a gente fala em depressão, existe um conceito moderno, assim, o último conceito, que ela é multicausal, né? Depressão hoje se acha que pode ter uma fragilidade genética, então a gente talvez herdaria, que nem eu comprar um vaso que vem rachado, eu botei muita pressão dentro dele, ele rompe. Então, depressão tem a ver com estresse, fatores desencadeantes, uma perda, o momento que a gente está vivendo, né? É esperado que passando essa pandemia, o índice de depressão aumente, suicídios também. Então, a depressão, um dos sintomas da depressão é a ansiedade, né? Tristeza, pessimismo. Então, a depressão, na verdade, é uma doença que tem múltiplas causas, tá? Não é só uma, né? E também a ansiedade seria uma das sensações. Quanto mais eu me imagino, eu boto um ideal que eu não consigo atingir, maior minha ansiedade, né? A gente diz que, às vezes, a ansiedade ela é resultado de como eu me vejo, de como eu sou e daquilo que eu quero ser. Quanto mais distante está a minha capacidade, o meu eu, né, e eu imagino, isso vai aumentar a minha ansiedade. A ansiedade, ela marca também entre aquilo que eu gostaria de ser e o que eu, de fato, sou.
né? Quanto maior essa exigência, maior esse grau de ansiedade, falando agora em termos de psiquiatria, pode mexer com a química cerebral, porque a ansiedade está relacionada a algumas substâncias químicas que o nosso cérebro produz e faz a ligação entre os neurônios, né? Então, a ansiedade, quanto mais alta ela tem, maior o risco de eu entrar em depressão. A angústia, quando a gente fala em angústia, a angústia já é uma ansiedade com a sensação física. O principal sintoma da angústia é aquela sensação de uma bola trancando. Parece que eu não consigo engolir. Que é uma contração da musculatura que pode levar ao que a gente chama de angústia. Então, a angústia, além da ansiedade, é um sofrimento com alguma sensação física de sufocação. Então, quem é que no momento atual, pela Covid, pela crise econômica, pela crise política que esse país está passando, né, no momento que a gente tinha que estar apaziguando e nos unindo, a gente está desunido. Então, nesse momento, é natural que a nossa ansiedade, a nossa angústia aumente, e aquelas pessoas que teriam uma fragilidade genética, por questão de adoecer mais do que aquelas pessoas que não têm essa fragilidade. Ou também pode acontecer uma situação aguda, né? Também que a gente chama de estresse, uma reação de estresse traumático, por exemplo, perder alguém, perder o emprego, isso também aumenta a minha ansiedade e aumenta a minha tristeza, mas não necessariamente isso vai se transformar na doença, depressão. Então, a tristeza só existe porque existe alegria, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho de tudo. E um conceito interessante da felicidade, ela diz que a felicidade é uma coisa mais dos orientais, é a soma dos momentos felizes, né? Quanto mais momentos felizes eu tiver, mais realizado, menos ansiedade, menos tristeza. Então, a ansiedade também é o mal do século, além da tristeza, porque a gente vive muito cobrado, é muito intenso, as coisas são muito rápidas no mundo atual, né? E isso tende a aumentar a ansiedade, o sofrimento e a doença também, como consequência. Muito bem. Muito obrigada, doutor Andres. Depois nós queremos saber mais e eu gostaria de chamar para a mesa, para o debate, o doutor Fruet, João Fruet. Sartre era um defensor incondicional da liberdade. Em seus escritos, o filósofo deixa claro que o ser humano estava paradoxalmente condenado a ser livre. Isso era o pressuposto para a sua teoria existencialista. Nós não estamos mais livres neste momento, vamos colocar entre aspas, né? Estamos todos presos. Claro que tentando traduzir para a pandemia, mesmo sabendo que o conceito de liberdade em Sartre, ela vai por outro viés. Mas eu te pergunto, Fruet, nós estamos aqui aprisionados por causa da doença da Covid. A questão do existencialismo nos conceitos de Sartre, do ser em si, ser para si e para o outro, com a discussão da alteridade. Lacan o refere no seminário 1, onde fala do talento e brilho de Sartre em descobrir a pulsão escópica, a captura do olhar na constituição do sujeito. Nisso está a relação primária da mãe com o bebê de colo e as projeções do que pode evoluir se não for bem conduzido. O que pode evoluir, Dr. Fruet? No que pode evoluir? Pois é importante. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui debatendo com os colegas e dividindo esses saberes. Realmente, assim, a gente tem que pensar no elo de ligação de Sartre, mas falando então da questão da liberdade, e que ele toma a liberdade da seguinte forma: ele considera que o indivíduo tem uma liberdade, mas ele tem que saber usar essa liberdade, né?
Então, quando a gente fala da liberdade, não tem como a gente não falar da alteridade. Por que a alteridade? A alteridade, ela vem do latim alter, o outro. Então, o ser sempre vai ser, como a Magali até citou antes, essa questão de ser condicionado aos outros, né? Quer dizer, a nossa relação, a gente depende da sociedade, dependemos um do outro, da convivência de um e outro, né? E é nessa relação que a gente se questiona, quando terminar a minha liberdade, inicia a do outro. Então, precisa haver esse respeito, esse entendimento. Nós estamos num momento difícil em que as pessoas não entendem nem como colocar máscara. Tu vai para a rua, a pessoa está colocando a máscara no peito, ou põe a máscara no pescoço. Então, que tipo de liberdade é essa? A partir do momento que eu ofendo o outro, que eu posso estar contaminando o outro, eu não estou sabendo usar a minha liberdade, né? Então, eu acho muito interessante, e os professores podem, todos aqui são professores, então já passaram por aquela situação assim, que eu acho que é interessante, pegando o gancho que a Magali falou, que os outros são inferno, daquele aluno dentro de sala de aula que, mesmo na faculdade, nos surpreende, né? Que estão fazendo pós-graduação e que não param um minuto, que esculhambam a aula e o professor tem que parar de dar a sua aula. Né? Eu acho que todos vocês vão ter em mente, e a lembrança disso, o quanto desagradável. E muitas vezes isso vai mais longe, por mais que a gente tente barrar, o indivíduo não para. Então, o que acontece aí que ele está tão inquieto, né? Que ele não consegue compreender que este não é o momento, né, de fazer um social na sala ou de perturbar. Então, eu acho que a alteridade está nessa questão de saber até aonde vai a minha liberdade e a liberdade do outro, e respeitar esses limites no momento. E dentro de casa também. Se eu tenho um amor pela pessoa que eu convivo, eu vou respeitar e saber até que limite eu devo ter com ela para não provocar uma situação, para não gerar um conflito, para não gerar uma discussão. É respeitar o limite de cada um e tentar suportar. Sartre fala um pouco disso, poder suportar. Eu acho que ele é muito interessante a obra O Ser e o Nada dele, né? E nisso que tu falaste, daí, eu não quero me estender muito, tu me barra, Fábio, porque eu sou falante. Né? A questão do ser para si mesmo, né? Então, e o ser em si. O ser em si é aquela questão da essência pronta e concreta, como essa caneta aqui, né? Ela está pronta, né? Então, ela não vai ser modificada. Agora, o ser em si, ele é um nada quando ele vem nu e cru, e ele precisa preencher o seu vazio. E como o André falou da questão da angústia, que eu achei importante, claro, se ele é um ser em nada e ele é vazio, porque o Sartre, ele é muito realista nisso, ele vai se deparar com esse vazio e ele vai se angustiar. Então, ele vai precisar construir sua própria essência. Ele vai precisar ir em busca de fazer escolhas, né? Mesmo quem acha que não faz escolha e fica de braço cruzado, já está fazendo uma escolha de ficar de braço cruzado. E vai ter uma consequência disso, né? Então, é isso. O ser humano, assim, o que acontece agora? Está se sentindo jogado no meio dessa pandemia, né? E se nós pensarmos que sem finalidade e sem destino, nós vamos, parece que, achar que Sartre é um clarividente. Será que ele previu que isso ia acontecer? Brincando, né? Agora, para a gente descontrair um pouquinho. Porque somos jogados no meio dessa pandemia, sem destino, sem uma finalidade ainda, nada concreto existe, precisamos lidar com essa situação, e para Sartre, no caso, por ele ser ateu, então não podemos buscar uma providência divina. Então, realmente, é um tanto, em alguns aspectos, em alguns momentos, ele recebeu muitas críticas por ser um tanto, talvez, extremista, né? Porque, às vezes, a gente precisa
sublimar ou buscar a ordem, né? Isso a gente não está falando nossa reflexão, mas muitas pessoas que não podem procurar uma terapia, que não podem ir em busca do seu autoconhecimento pessoal, às vezes buscam a espiritualidade e outras coisas para tentar se defender desse momento tão difícil. Então a gente tem que respeitar a crença de cada um e o jeito de cada um. Não que ele não respeitasse, é o pensamento dele. Eu acho que ele segue corretamente aquilo que ele acredita, né? E nisso ele nos auxilia, principalmente quando ele fala do olhar, porque Sartre, e eu acho que depois eu gostaria de convidar o debate também, o Jaime Paiviani, para nos dizer, me parecia que ele negava o inconsciente, né? Porque talvez naquela época, não sei, tudo era muito do princípio, Freud falava de algumas questões de casualidade rígida, de associação, por exemplo, se a pessoa tem medo de elevador, ela está associada às questões sexuais, e era muito reducionista, e era verdade. Depois ele foi desenvolvendo que não, que era outros significantes, não precisava ter uma fórmula para isso. Mas então, esse conhecimento, ele é um tanto amplo, mas o mais importante da questão do olhar em Sartre é que Lacan captou isso no seminário 1, os escritos técnicos de Freud, o capítulo A Relação de Objeto e a Relação Intersubjetiva, onde ele fala do livro do Ser e o Nada, a segunda parte, Lacan se refere, tá? No qual ele relata que o Sartre teve um talento muito convincente em torno do fenômeno fundamental, que era o olhar. Bom, o que quer dizer isso? Eu vou simplificar, porque eu acho que é bastante complexo, mas ele diz o seguinte: o objeto humano, Sartre, no campo da experiência dele, não é assimilável a nenhum outro objeto perceptível, na medida que ele é um objeto que me olha. Tá? O que quer dizer? Não é desse olhar que nós estamos aqui nos olhando como adultos, uns aos outros, tá? Que nós sabemos do que se trata nesse momento desse banquete, chama de banquete. Tá? Mas é assim, naquela relação primária da mãe e da criança recém-nascido. Então, no qual a seguinte descrição: eu posso me sentir olhado por alguém de quem não vejo os olhos, e nem mesmo a aparência. Basta que algo me signifique e que há outrem aí. O que quer dizer isso? Na verdade, está muito claro que por exemplo, durante a amamentação, quando aqueles primeiros momentos que a criança, o bebê tem com a mãe, o quanto é importante se criar um ambiente tranquilo. Estou falando lá do primário para depois a gente chegar na questão adulta. Que a mãe cria um momento, que é um momento sublime só dela e da criança, no sentido de ela capturar o olhar dessa criança, porque essa criança, então vamos seguir a linha de pensamento de Sartre, ela é um nada ali, é como se ela não enxergasse, ela tem uma janela escura, e por detrás dessa janela, ela pretende encontrar um olhar, tá? Então, a mãe, quando está amamentando, ela não deveria ficar com o celular na mão, ou prestando atenção em outras coisas, ou na cozinha, no fogão. Seria importante que ela estivesse capturando o olhar da criança, porque quando ela captura, ela transmite a ternura, ela provoca na criança um ato simbólico de reconhecimento, tá? Porque assim, a partir do momento que existe um olhar, eu já sou algo diferente. Pelo fato que eu me sinto eu mesmo. Então, tu te torna um objeto para o olhar de outrem, tá? E esse também é um momento inicial que eu não diria, claro, que é uma punção escópica, porque depois Lacan vai desenvolver isso melhor, mas é muito importante a questão do olhar, né? E isso se remete a hoje. O quanto nós conseguimos nos olharmos, nós corremos o dia inteiro, né? Nós trabalhamos, nós cuidamos, nós nos dividimos em 1000 para fazer 1000 coisas, e agora, no momento do Covid, o que nos remete? Bem como a Magali falou, nós voltamos para o quarto, voltamos para lá, para as paredes, né? Fechadas, e precisamos nos olhar.
E isso, essa questão do olhar também na escola. Porque, por exemplo, uma criança que está com um quadro de hiperatividade, agitação, vamos analisar como é que foram os primeiros cuidados primários, né? Será que essa mãe tinha um olhar e uma atenção devida para com a criança? Bom, se não tiver, essa criança vai ficar... Claro, ela vai ter um comportamento hiperativo, porque ela quer chamar atenção sobre ela. Aí ela vai tolir a liberdade dos outros colegas e vai impedir que o professor dê aula. E muitas vezes se vai convergir por hipermedicar, quando na verdade nós teríamos que entender o complexo familiar, trabalhar o complexo familiar, né? Pai, mãe, como lidam com a criança. Às vezes tu trata, como aconteceu muitas situações, como por exemplo, Freud tratou Hans através do pai, né? Porque os filhos são sintoma dos pais. Então, às vezes tu vai escutar e vai trabalhar um pai, o pai vai lidar melhor. E isso não vai respingar na escola, tá? Então, eu vejo desse jeito. E no mundo do adulto, né, do mundo já adulto, nessa questão que Sartre fala, do amor que fica preso e enviscado na intersubjetividade imaginária, quer dizer, eu fico imaginando que amor tem que ser desse jeito, eu preciso ser amado, né? Eu preciso ser compreendido agora porque eu estou no Covid, eu preciso que todo mundo me olhe. Mas será que eu olho para o outro? Será mesmo que eu compreendo os meus limites e o limite do outro? Porque justamente o amor está em saber usar a minha liberdade e respeitar a liberdade do outro. E entender as minhas faltas e respeitar as faltas do outro. Né? Então, tolerar e suportar. Obrigada, Fruete, muito boa as tuas contribuições, obrigada mesmo. Depois nós voltamos. Não, depois nós voltamos. Mas tu falou ali sobre o amor, né? Foi fechando, né, a discussão e foi fechando com o amor. O professor Jaime, quando apresentou um pouquinho Sartre, ele falou sobre uma história de amor. E dizem as más línguas que essa história de amor de Sartre foi uma lendária história de amor do século XX. Eu estou curiosa, professor, em saber, era uma relação aberta? Que história, que relação de amor foi essa? Quero saber um pouquinho sobre isso. Bom, aí tem diversas coisas para ser comentada. Respondendo um pouco a tua questão, Sartre e Simone de Beauvoir conviveram juntos, só eles moravam um num andar e outro no outro. Eles nunca viveram sob o mesmo teto, né? Então, eles tinham uma relação livre entre eles, mas eles, durante toda a vida, eles se relacionaram, sob o ponto de vista amoroso, e não, mas enquanto isso, o Sartre tinha as suas aventuras, etc., né? Aliás, no livro Cerimônia de Adeus, da Simone de Beauvoir, ela fala da morte do Sartre, do período em que ele ficou, e fala um pouco dessas questões das relações dela com o próprio Sartre, né? Quer dizer, eles formavam o casal mais famoso do século XX, e ao mesmo tempo que não eram casal, porque eles nunca casaram no sentido religioso, no sentido civil, né? Eles viviam conjuntamente, mas não estavam relacionados sob o ponto de vista legal. Isso é uma coisa muito interessante. Hoje em dia isso se tornou mais comum. Não é mais um fato assim pitoresco, um fato para ser analisado, porque hoje tem muitos casais que vivem dessa maneira, né? Mas se falou diversas questões que eu achei interessantes. Eu gostaria de comentar um pouco a questão da angústia. A minha primeira pergunta se dirige ao nosso primeiro colega aí que falou a respeito da angústia, né? Qual é a diferença entre angústia e ansiedade? Andres. Porque a angústia pode ser entendida em dois sentidos.
Eu posso ter uma angústia patológica, que é uma doença. Carlos Drummond de Andrade, num poema, descreve: e agora, José, para onde você vai? Não tem saída. Não tem saída, essa angústia patológica, precisa de tratamento psiquiátrico, etc. Mas há também uma angústia existencial. Todo ser humano é um ser angustiado. E o próprio Nietzsche diz que ninguém pode se libertar da angústia até alcançar os céus. Quer dizer, essa angústia é uma mola que impulsiona o homem a fazer isso, fazer aquilo, a trabalhar, a desenvolver, a ter novas ideias e assim por diante. Então, há dois tipos de angústia. Uma angústia existencial, que todo homem, todo ser humano possui, e uma angústia patológica, que é uma doença que precisa ser curada, né? Isso seria um dos aspectos. Também a respeito do conselho, o Jean-Paul Sartre, nessa conferência, ele fala muito do padre católico, né? Quer dizer, se alguém quer um conselho de um padre, ele pode buscar um padre conservador ou pode buscar o conselho junto com um padre mais liberal. E daí ele está dizendo o seguinte, que cada um já se aconselha antes de buscar o conselho do outro. Isso é muito interessante, esse tipo de análise que ele faz, de dizer, quando você busca um conselho, você já se aconselhou. E ainda um outro comentário a respeito do olhar, que eu acho que é uma das páginas mais brilhantes que o Sartre escreveu. Ele diz que ninguém suporta o olhar do outro. É interessante esse lado negativo das coisas. Claro, durante a guerra, durante todo o clima, era um pouco negativo, mas Sartre tinha esse tipo de análise muito interessante. Nesse sentido, ele inverteu totalmente o pensamento do passado, né? Fez um pensamento totalmente novo e com um certo pessimismo. Não era um pessimismo assim, vou dizer doentio, mas um certo pessimismo que é a própria realidade da vida, segundo ele, né? Seriam esses os primeiros comentários. Obrigada, professor, muito bom. Eu acho que trouxe esse aspecto que para nós podermos compreender sobre a angústia, né? Essa angústia existencial, essa angústia patológica, a questão do olhar e sobre o amor, né, desse casal, que foi uma história de amor muito conhecida do século passado, dessa relação aberta, né? E agora eu chamo a Magali para que tu nos comente, que tu volte ali para a peça, que é uma peça tão densa, né? Entre quatro paredes, e agora para este momento que todos estão vivendo, né? Em casa, muitos em quatro paredes. E o professor Jaime falou, né, essa coisa do olhar, né, que Sartre traz, e ao mesmo tempo tu falou sobre o inferno do outro. Conta isso para nós, como é que foi essa história, talvez faça um introito dessa história e coloque as suas considerações. Bem, essa peça, ela vai colocando, ele situa numa sala decorada com o Segundo Império, não é? Uma sala normal de uma casa, não é um inferno tradicional, né? Com fogo, tridentes. E, na verdade, assim, cada um dessas três personagens é conduzido por uma espécie de mordomo, né? É conduzido até esta sala, um por um. E nada lhes é dito, eles ficam aguardando,
E aos poucos vão chegando, vai chegando mais um, até que, e a porta se fecha e não abre mais. E eles começam a se relacionar. No começo, cada um tentando mostrar o melhor de si, né? Cada um mostrando como ele é. A Estelle, que era uma coquete, né? Uma mulher mais superficial da alta sociedade, mostrando, então, como ela é superior, né? O Garçom, que é um escritor, um jornalista pacifista, então, mostrando também toda as suas boas intenções, todos os seus nobres ideais, né? E a Inês, que, na verdade, é a mais, digamos assim, a mais crua, a mais sincera dos três, que é uma funcionária dos Correios e homossexual, e ela é um pouco mais, ela logo se coloca de uma forma mais transparente, mais sincera, digamos assim. E aos poucos eles vão se relacionando e vão sentindo uma espécie de prazer também em cutucar o outro, né? De fazer com que o outro se revele e mostre as suas fraquezas, né? Eu não estou aqui, eu não devo estar aqui, diz Estelle. Foi um engano, né? Foi um engano, eu não deveria ir para o inferno, não é? Tem alguma coisa errada aqui. E assim cada um vai se colocando. E aí aparece a questão do olhar, aparece muito forte a questão do olhar, porque os três estão ali, eles não têm como se esconder. Não existe o espelho para que eles possam se ver o seu reflexo, né? E chega um momento que o espelho é o outro, né? Eu me vejo no olhar do outro, e o olhar do outro me afeta, né? Então, como é que eu vou lidar com isto, com essa tortura de ser olhado, de ser julgado, né? E eu não tenho, chega um ponto que eu não tenho como me esconder, e só me resta me revelar, né? Então, quando o olhar do outro me objetifica, me coisifica, né? Eu passo a ter que enfrentar quem eu sou. E esta é uma tortura, este é o fogo, este é o tridente, né? Essa é a tortura do inferno. Então, chega um ponto que a Estelle diz para o Garçom, faça amor comigo, porque ela tem essa necessidade de ser amada, de ser desejada. Faça amor comigo, provoque-a, ela não vai aguentar, porque a Inês quer conquistar a Estelle, né? Também ela é objeto do desejo da Inês. E ela diz, vamos torturá-la, me beije, né? Faça amor comigo. E ele diz, isso mesmo, você vai ver, né? Eu vou fazer amor com ela. Aí ela diz, e a Inês agride com o olhar, os dois, fica com o olhar fixo e diz, covarde, porque esse é o grande problema do Garçom, ele não quer admitir que é um covarde, né? Então, ela diz, covarde, covarde, covarde! E a Estelle diz, não ouça o que ela diz, não olhe para ela, não ouça o que ela diz. E ele diz, eu não consigo fazer amor com você, com ela me olhando, e com ela me chamando de covarde, com ela me olhando com esses olhos. E aí ele chega na conclusão, agora eu entendi. Por que nós estamos aqui? Porque não tem fogo, porque não tem tridente, né? É porque o inferno são os outros, né? O olhar do outro, a relação que eu tenho com o outro. E aí a Estelle pega um cortador de papel e diz, mas eu vou me vingar, eu vou te matar. E vai para cima da Inês e começa a desferrar, né? Começa a fazer ataques com este cortador de papel, e a Inês diz, você não pode me matar porque eu já estou morta, não é? Eu já estou morta. E aí todos, eles começam a rir, né, de um riso nervoso, e aí eles se dão conta de que eles vão passar o resto da eternidade, para todo sempre, tendo que ser com o outro, tendo que ser olhado pelo outro,
tendo que conviver com as escolhas que eles já fizeram e com as escolhas que eles continuam fazendo ali dentro. E aí o Garçon diz a frase final, com calma, não é? Tranquilo. Pois bem, continuemos. Não nos resta outra alternativa, a não ser termos que conviver com o outro e a do outro, e a nossa eterna liberdade, o peso dessa liberdade, das nossas escolhas. Basicamente, essa é a história da peça. E a peça ela é enclausurante também para o espectador, né? Porque fica uma peça densa, com poucos elementos, não é? E sempre essa relação dessas três pessoas com o público. A montagem que eu fiz com os meus alunos, a gente fez num espaço de arena. Nós trabalhamos com um cenário, não num salão do Segundo Império, né? Não um cenário realista, mas nós trabalhamos com um cenário totalmente abstrato. Na verdade, nós trabalhamos com elementos de ferro, mostrando aquela dureza naquele espaço, né? Um espaço totalmente independente da ação. A gente optou por essa leitura. Um espaço que não... Porque esse salão onde eles se encontravam também não tinha a ver com os personagens, né? Ele era um espaço que não era o espaço natural daqueles personagens. Então, eu também trouxe um espaço que não era um espaço habitual, e isso também criava uma espécie de estranhamento, né? E uma situação mais claustrofóbica mesmo, dessa relação de não ter saída, não se encontra nunca essa saída. E no final do espetáculo, na verdade, a porta se abre. E aí, ele diz, então vá, você pode sair embora, vai embora. E aí, o garçom volta e diz, não, mas eu não tenho como, não adianta sair, não tem para onde ir, né? Nós temos que ficar aqui e nos suportarmos e nos convivermos um com o outro. Pois bem, continuemos. Continuemos, nossa, é um brinde te ouvir, Magali, e tem um jeito que nos prende, né? Claro que tem toda a narrativa de Sartre, mas é muito bom te ouvir e o teu entusiasmo contando. Tu falou, trazendo, né, Sartre, a própria história da narrativa, da questão do olhar, né, que nós estamos sempre, né, cuidando do olhar do outro, e agora nesse momento em quatro paredes, presos nas casas, enfim, em apartamentos. Aqui chegou algumas perguntas para os doutores. Doutor Andres, doutor Fruet, uma das perguntas é sobre a questão do medo, né? Sobre como é manter uma vida saudável, os casais, com as crianças, dentro de quatro paredes, saindo do teatro, né? Continuemos, né, Magali? E o que vocês poderiam nos ajudar comentando sobre quatro paredes? E aqui uma pergunta bem interessante. Todos os homens têm medo, quem não tem medo não é normal. Isso nada tem a ver com a coragem. Sartre. Então, a Regina Bueno solicitando, então, que os doutores comentem, né, sobre essa questão do medo. Temos também a Márcia Dossiati parabenizando a live, o professor Jane, a Janaína Pierucini, que está com saudades e que é muito bom estar ouvindo todos nós, né? Então, doutor Andres, doutor Fruet, o que vocês têm a nos dizer, trazendo agora para esse momento da pandemia, né? Entre quatro paredes, a vida dos casais, a vida das pessoas,
sobre o medo. Fruete? Na verdade, bem como o internauta falou, o medo é totalmente natural, normal, e a gente precisa encarar ele de frente, porque se a gente fugir dele, nós estamos nos acovardando. Então, é bom encarar de frente, aceitar e lidar com ele, que ele é uma realidade que está aí, mas como a gente falou, é um vírus invisível, nós temos que sair pelas ruas e vamos nos desviar dele e vamos para o nosso caminho, devemos ir, não devemos deixar de seguir o nosso projeto e nosso trajeto de vida, por causa do medo. E a gente precisa devagar, todo dia se encorajar. Só que aquilo que foi falado... Mas eu acho que nós precisamos ter medo neste momento. Sim. Eu acho que é importante esse medo. Isso não é sinônimo de coragem, é normal. É normal. Só que a gente precisa, mesmo assim, reconhecer ele e enfrentar esse medo. Né? A gente não pode ficar imóvel, porque se der imobilidade, bem como o Andres falou, a gente vai começar a gerar um sintoma que vai ser um sintominha de ansiedade e vai aumentar para um sintomão de pânico. Então, o medo não pode deixar imobilidade, não pode nos amarrar, não podemos ser escravos do medo, nós precisamos enfrentá-lo. Encarar como normal, mas enfrentá-lo, né? Reagir diante dele, né? E se a gente não consegue sozinho, a gente precisa da ajuda de alguém que nos escute. Às vezes tem medicações também que ajudam, né? Quando a pessoa se vê totalmente imóvel, né? Mas eu acho que é isso aí, por aí. Obrigada, Fruete. Doutor Andres? Eu queria perguntar para a Magali, né, quando começou esse projeto, como é que foi o sentimento? Foi na ansiedade, medo, na medida que foi de chegar até a apresentação? Né? Ligado, isso. Estão me ouvindo? Sim. Alô? Oi? Estamos te ouvindo, pode falar, Magali. Ok. Sim, no começo, os meus alunos, eles ficaram encantados com o texto, né? E aí passaram a se dedicar de uma maneira impressionante, porque eles ensaiavam de madrugada. Eles vinham na minha casa e às vezes eu deixava eles ensaiando e ia dormir, porque eles viravam à noite ensaiando enlouquecidos, porque eles queriam fazer o melhor possível, eles queriam entrar, se jogar de cabeça nesses personagens, né? E realmente eles conseguiram, né, fazer um bom trabalho. Nós apresentamos em diversos lugares, inclusive apresentamos num festival estadual de teatro, onde o espetáculo recebeu prêmios, e as pessoas ficaram impressionadas, porque eram adolescentes, e como eles conseguiram se entregar nesta montagem, né? Porque realmente o texto, ele bate muito também com as angústias do adolescente, né? Para onde eu vou... Mas e a diretora, Magali? Como é que foi o sentimento da diretora? Como é que foi o teu sentimento no desenvolver a peça? Como é que foi? Eu já havia montado esse espetáculo como atriz, né? E foi muito interessante, muito envolvente, né? Foi muito boa a montagem, justamente porque são personagens muito fortes, muito densos, e que colocam justamente todas as nossas angústias, né? Todas as nossas questões sobre quais são as minhas escolhas, qual é o projeto de vida mesmo que eu tenho, né? Como é a minha relação com o outro, e o que vai me levar para este inferno, não é? O que me leva para o inferno?
Então, é um questionamento que a gente faz. E essa questão, eu acho que, agora, principalmente, eu acho que nós faríamos, talvez, uma outra leitura, se nós formos montar agora este espetáculo, a própria questão do olhar. Eu acho que com essa questão da internet, essa questão do Big Brother, né? Quer dizer, onde a gente vai, a gente está sendo olhado. Você não está só sendo olhado para o outro numa relação, você está sendo olhado na rua, você está sendo olhado numa loja, você está sendo olhado em qualquer lugar que você vá. Você não tem mais privacidade. O olhar do outro sempre está sobre você. Então, como é que seria agora esse olhar? Como é que a gente está encarando isso agora? Que inferno é este? Que inferno é este que eu tenho que sempre mostrar o melhor de mim, né? Porque o outro sempre está me vendo. Então, eu acho que faríamos, sim, toda uma nova montagem, não só a questão das câmeras, né, as câmeras 24 horas nos observando, mas também a questão do confinamento em função do Covid. E, então, eu penso que seria uma montagem absolutamente inovadora, diferente, até desafio aí alguém que queira fazer esta montagem, essa nova versão de Sartre, essa nova leitura do Entre Quatro Paredes. Muito bom. O professor Jaime tem que ligar o microfone. Acho que tem que ligar o microfone. Foi. Tá bom. Certas ideias do Sartre, elas não estão nos livros de filosofia, estão nos livros de teatro. Por exemplo, O Outro é o Inferno, isso está só no teatro, não está nos livros de filosofia. Outra expressão, o homem é condenado a ser livre. Tem um lado muito interessante a observar, que Sartre não é apenas um filósofo, é também um escritor. E sabe dar ênfase às suas ideias. Isso é muito, muito interessante, né? Por isso que ele continua sendo mais lido pelo teatro, pelas novelas, do que propriamente pela filosofia hoje, né? A Marinês Furlan diz que talvez o inferno somos nós mesmos, com o olhar do outro. Aqui a Helenise Kanak diz: parabéns pela escolha deste tema tão atual. Nossas angústias e dramas existenciais se repetem. E é uma situação já complicada, faz 1h18, o tempo de duração das nossas lives é no máximo 1h15, 1h30. Nós já vamos começar agora a ir para o fechamento. Eu só gostaria de fazer um questionamento aqui para o professor Jaime, que também chega, que o conceito de liberdade ele está muito associado à ideia da responsabilidade. Né, na compreensão sartriana, são indissociáveis e permitem inferir uma ética humanista. Né? Sartre deixou este grande desafio. É possível não só pensar diferente o ser humano, mas pensar um homem novo e, consequentemente, repensar a ética atual? A vida é uma paixão inútil se o sujeito não levar a sério a liberdade com responsabilidade, professor? Jaime. Concordo plenamente, né? Para Sartre, o homem está condenado a ser livre, ele não pode deixar de escolher, mas só que o homem não quer escolher. Muitas pessoas, elas transferem para os outros a decisão que elas deveriam tomar. Isso, aliás, é muito comum na sociedade, né? Então, esse é um pensamento muito forte do Sartre, que teve muita influência e está tendo ainda hoje, né? E evidentemente que uma relação tem a questão da responsabilidade tem tudo a ver com a questão da liberdade. Quer dizer, eu sou livre
dentro de um certo contexto, eu tenho que necessariamente que escolher. Isso é, esse escolher é ser responsável pela própria escolha. Seria isso em termos mais simples, né? Porque... Obrigada, professor. Tá bom. Pode terminar. Quer continuar? Tem... Ah, tá ótimo, é isso aí mesmo. Tá. Magali, querida, tuas considerações. Foi muito bom, é muito bom falar desses temas, né? Porque esse tema extremamente atual mesmo. O questionamento de como conviver nesses tempos de confinamento, nesses tempos de falta de privacidade, nesses tempos de intolerância, não é? Como conviver com o outro. É um desafio da humanidade, né? Para onde nós estamos indo agora? Isso vai ser definido pelas nossas escolhas, pela nossa liberdade de escolher e das nossas responsabilidades. Essa é para a gente refletir e pensar daqui para frente como vamos lidar com tudo isso. Muito bom, verdade, Marinês. É uma questão de escolha. Aqui a Caroline Fruet também fazendo contribuições, o olhar é essa existência que toma meus pensamentos por trás e docemente me abre, me atravessa atrás de mim. Alguém me alimenta em bolhas de existência, Sartre. Existência. Doutor Andres, por favor, suas considerações. Eu gosto assim, do Sartre. Quando ele diz que o inferno são os outros, né, ele está falando uma coisa que a psicanálise chama de projeção. Então, se a liberdade, eu tenho liberdade de pensar, quando eu acho que o inferno está nos outros, que eu não sou aquilo que eu quero por causa dos outros, eu estou abrindo mão da minha liberdade. E a pessoa, todos nós usamos, né? Porque se eu ficar só fazendo minha culpa, também a gente não aguenta. Então, mas quando eu uso muito essa questão de que o inferno está nos outros, eu não posso ser assim por causa dos outros, eu estou abrindo mão da minha liberdade, né? E eu estou adoecendo. Então, pessoas frágeis, quando a gente está muito fragilizado, é mais fácil pensar que o outro é que está me causando a dor do que eu tenho um livre-arbítrio. Eu acho que nesse ponto o Sartre aborda, né? E queria agradecer também a professora, a conversa, assim, sempre a gente aprende, né? Mas a liberdade passa por eu estar bem comigo mesmo. O inferno não está nos outros. Quando o inferno está dentro de mim, eu vou infernizar a vida dos outros, né? Então, boa noite. Não, estou escutando. Desculpa, e agora, doutor Fruet, obrigada, doutor Andres, muito boas as contribuições, por favor, Fruet, doutor Fruet. A liberdade, como foi falado por todos, é uma escolha, né? E nós precisamos sempre fazer as melhores escolhas, porque quando a gente vive no coletivo com o outro, aquilo que eu fizer vai refletir no outro. Essa dualidade, essa convivência, a intersubjetividade vai ser a vida inteira, né? Então, vamos criar um momento de mais reflexão dentro de casa, de melhor convívio, de menos lado virtual, não deixar o virtual invadir nosso mundo, né? Tem muitas pessoas que mostram tudo da sua casa, do que tem, né? Como o Big Brother, como a Magali falou assim claramente. Então, a privacidade também, manter isso é muito importante. Isso é se respeitar e respeitar o outro. Caiu. Deu um probleminha. Caiu aqui. Agora... E só complementando também, assim, né, quanto mais eu acho que o inferno está nos outros, né, menos eu tenho livre-arbítrio.
Então, essa questão do inferno estar nos outros é uma coisa de fragilidade, quando eu não consigo, né, para você, conviver comigo mesmo. Quando o meu melhor amigo na solidão sou eu mesmo. Quando eu não consigo, eu tenho que brigar com os outros. E aí a vida dos outros vira o inferno. Né? E eu acho também que é importante sempre ver uma luz no final do túnel. Sempre. Isso do pessimismo, a gente tem que tirar. É a velha história. Tem uma maçã, uma parte estragada, tu vai jogar fora? Não, corta o pedaço que não tá bom e come o resto. A professora Gláucia também se manifestou dizendo aí que venham mais reflexões, que já viu Platão, já teve degustação de Maquiavel, agora com Sartre, que venham outros. Obrigada, professora Gláucia. Bom, então, como eu sou mediadora e estamos falando de liberdade, eu vou tomar liberdade neste momento para chamar a mesa e todas as pessoas que estão acompanhando essa live, que estão curtindo, que estão compartilhando, para nós cantarmos os parabéns para o professor Jaime, que ele merece muito, ele mora no coração de todos os alunos que passaram por ti, por todas as pessoas que conviveram, todos os caxienses, professor, é uma alegria. Eu quero chamar aqui os colegas que estão me ajudando para a gente cantar, gurias e guris que estão aqui na secretaria, e a gente quer cantar parabéns, fazer essa pequena homenagem, professor Jaime, para o senhor, que é tão especial, todos os nossos convidados muito especiais. Magali, querida, muito obrigada, obrigada mesmo. Doutor Andres, doutor Fruete, vamos cantar parabéns aqui para o professor Jaime, e ele não vai ter tempo para falar, a gente só vai deixar ele falar depois. E eu estou atrás da minha, aqui chegando, chega, tem que pegar. Vamos lá, minha gente, porque aqui a gente está em mais pessoas aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muitos anos de vida, professor. Liga o microfone, professor. Ligou. Não ligou. Não ligou ainda. Agora sim. Agora ligou, professor. Tá bom. Muito obrigado. Essa surpresa, você sabia, nem ia participar do programa. Você demorou demais. Muito obrigado, muito obrigado. Andres, liga o microfone, Andres. Tudo bem, liga. Tudo bem. Eu procurei a vela e só achei aqui. Então, quem sabe dá um soprão aí, Dê. Parabéns. Tá bom. Muito obrigada a todos, uma boa noite, obrigada, foi um prazer estar com todos. Magali, professor Jaime, Magali, obrigada mesmo, nos encontramos em outras lives ali na frente. Muito obrigado. Muito obrigada. Depois que passar toda essa história, essa doença, a gente vai se reunir, vai reunir com todos os convidados. Tudo bem. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Até a semana que vem. Até, gente. Até a semana que vem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.